O Supremo Tribunal Federal retoma nesta tarde o julgamento da ação penal 470, hoje com a manifestação do Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel. O julgamento começou nesta quarta-feira e a sessão foi encerrada após a leitura do resumo do relatório pelo ministro Joaquim Barbosa. Durante a sessão, o ministro Joaquim Barbosa leu um resumo do relatório da ação penal. O Procurador-Geral da República narrou na denúncia uma, aspa, sofisticada organização criminosa dividida em setores de atuação que se estruturou profissionalmente para a prática de crimes como peculato, lavagem de dinheiro, corrupção ativa, gestão fraudulenta, além das mais diversas formas de fraude. Todos os réus negaram em seus interrogatórios a prática dos crimes que lhes foram imputados. De acordo com o relatório, a defesa de todos os acusados pediu a absolvição, alegando que eles não praticaram os crimes narrados na denúncia e também a inexistência de provas que suportem a acusação. Ainda durante a sessão, por maioria, os ministros negaram o pedido de desmembramento da ação penal número 470. O pedido foi feito no início do julgamento por 3 dos advogados de defesa. A questão de ordem foi proposta com a alegação de incompetência do Supremo Tribunal Federal para julgar acusados sem prerrogativa de foro, conforme determina a Constituição Federal de 1988. Para o relator, ministro Joaquim Barbosa, a questão já foi discutida e não há ofensa à competência do STF. O mais alto tribunal do país decidiu longamente. Eu não vejo razão voltar a discutir essa questão. A divergência foi aberta pelo revisor, ministro Ricardo Lewandowski, que votou pelo desmembramento do processo. Ele argumentou que manter a competência do STF em casos que deveriam ser de outras instâncias fere os princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Toda pessoa terá o direito de ser ouvida com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei na apuração de qualquer apuração penal formulada contra ela. A única justificativa, em parte socialmente aceitável, para agasalhar-se o foro por prerrogativa de função é a proteção do próprio cargo. Não é a proteção da pessoa. A maioria dos ministros acompanhou o relator. Não se pode, no mesmo processo, voltar atrás. A marcha é para frente. Os fatos são interdependentes, o que levaria um julgamento isolado à possibilidade de prolação de decisões inconciliáveis. Se levarmos ao pé da letra a ideia de que há um direito a esse juízo natural por parte daquele que não tem o foro de prerrogativa de função, também teríamos uma consequência. Quantas e quantas causas não seriam anuladas? Tendo sido provado pelo Procurador-Geral da República que havia um liame substancial entre os fatos que impediria que tudo pudesse ser compreendido e, portanto, julgado em conjunto, que se mantivesse aqui. Esta garantia se estende a todos os demais réus que são alcançados pela conexão, que não pode dizer que serão mais bem julgados por órgãos inferiores do que pela mais alta corte do país. Seria um absurdo que o tribunal afirmasse uma competência sem levar em conta a sua competência constitucional. Esse procedimento, como este que hoje se acha em curso, não viola as garantias do juiz natural, da ampla defesa e do devido processo. O presidente do STF, ministro Aires Brito, acompanhou o voto do relator e proferiu o resultado final da questão de ordem. Perfilho, portanto, integralmente o voto do eminente relator, Joaquim Barbosa, nesta questão de ordem, no sentido de não acolher a questão de ordem, para assentar a competência deste Supremo quanto ao processo e julgamento dos denunciados que não são detentores de mandato parlamentar. Vencidos os eminentes ministros Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio, é a proclamação do resultado.
E agora nós vamos conversar aqui no estúdio com a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto. Boa tarde, Karina. Como é que vai? Tudo bem? Qual é a sua avaliação desse primeiro dia de ação penal 470? Nós já sabíamos que havia a possibilidade de um questionamento de uma ou mais questões de ordem, mas apenas uma foi argumentada e foi discutida no plenário nesta quinta-feira. Os ministros acabaram, de uma certa forma, como vimos, ratificando o entendimento que, no início da ação, já havia sido determinado que era a manutenção da competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a ação penal em razão do intrincamento dos fatos que foram alegados pelo Procurador-Geral da República, o Ministério Público, e as provas que foram trazidas também e colhidas durante o inquérito. Então, a manutenção do processo da ação penal aqui no Supremo continua e foi determinada por uma maioria de 9 ministros, ficando vencidos apenas o revisor, ministro Ricardo Lewandowski, que argumentava sobre essa necessidade de desmembramento, trazendo inclusive fundamentos constitucionais, e o ministro Marco Aurélio, que, como na primeira votação também se posicionou pelo desmembramento, manteve o seu posicionamento na sessão de ontem. Tá certo. E com relação ao dia de hoje? A expectativa hoje é de que seja seguido o cronograma oficial para o julgamento dessa ação penal já publicado pelo Supremo. Hoje, o Procurador-Geral da República, como ontem nós tivemos a leitura do relatório sumário, como já havia adiantado o ministro Joaquim Barbosa ao término do semestre passado, nós teremos a sustentação oral do Ministério Público, do Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, que poderá se estender por até 5 horas, quando então, depois, nós teremos as sustentações orais das defesas desses acusados. Mas nessa sustentação oral do Ministério Público, ele poderá confirmar aquelas acusações feitas na denúncia em relação a todos os réus, mas pode também, inclusive, pedir a absolvição de alguns deles. Tá certo. Karina, muito obrigado mais uma vez por sua participação aqui no Jornal da Justiça, primeira edição. Eu que agradeço.